E aí, seus putos, hoje nós vamos falar de Geoff Johns versus Brian Michael Bendis. Bom, então quem que são eles, né? O Geoff Johns e o Brian Michael Bendis, eles ficaram cada um caracterizados, né, pela sua respectiva editora. O Johns trabalhando na DC e o Brian Michael Bendis trabalhando na Marvel. Então, assim, são dois fanboys aí que pegaram digamos assim, o espírito da editora aí com eles. Representam a editora. Representa a editora. É difícil você pensar, embora os dois já tenham trabalhado também fazendo outras coisas. Inclusive para a própria rival. Para rival. Mas hoje em dia Johns é DC e Brian Michael Bendis é Marvel, não tem o que discutir. Então, como que o Geoff Johns ele começou na carreira, né? O cara era assistente de filmagem do Richard Donner. Só isso. Você não sabe quem é o Richard Donner? Não sabe? O Richard Donner foi quem fez Superman 1, Superman 2, Os Goonies. O que mais que a gente descobriu? Ele fez Máquina Mortífera. Máquina Mortífera, todos Máquina Mortífera. Ele fez aquele filme Conspiração. Teoria da Conspiração. Excelente. Então, assim, ele é o Richard Donner, o cara assistente de produção dele. E numa dessas aí, o cara conseguiu um trampo na DC. Assim, meio que um jogo de influência mesmo. Acho que o Donner conhecia alguém que apresentou o Geoff Johns lá para DC e ele começou a escrever a Sociedade da Justiça. E aí, assim, foi aclamado e tal. Aí depois da Sociedade pegou o Flash, pegou o Lanterna Verde, né? Ele é responsável, né, pela volta do Flash, pela volta do Lanterna Verde, e mais recentemente pelas grandes sagas aí da DC, sendo que a última delas é o Vilania Eterna. Bom, o Brian Michael Bendis é diferente do Geoff Johns, que fez o teste de sofá lá pro Richard Donner. Ele não tem padrinho, então teve que ralar, começar de baixo. Escreveu aí umas coisas para editoras menores, escreveu, assim, uma coisa interessante, tinha dois personagens do Spawn, que eram dois detetives, e tinha uma série derivada, ele escreveu essa série. Então ele tinha essa coisa de escrever histórias policiais e tal, até que ele fez a própria série autoral, que é o Powers, que até saiu pela Devir, depois pela Panini e tal. É interessante a série, assim, aquele clima no ar e tal. E aí ele chamou a atenção do Joe Quesada, da Marvel, foi pra Marvel. Uma das primeiras coisas que ele fez lá foi aquele Marvel Knights, que foi um selo que a Marvel tinha uns personagens fazendo um pouco mais adulto e tal. Depois ele fez uma série Alias, que era da Jessica Jones. E aí sim, aí ele ganhou crédito para pegar uma coisa que era um projeto da Marvel, que eles estavam apostando as fichas nesse projeto, que era o Homem-Aranha Ultimate. Né? E aí ele pegou isso com o Mike Bagley desenhando, que era um cara que já tinha desenhado o Homem-Aranha tradicional, com sucesso. Ele pegou, o Mike Bagley digamos, o herdeiro do Todd McFarlane, do Homem-Aranha, e aí ele escrevendo e o cara desenhando, e catapultou essa série, e até motivou desenho animado e tal. Foi uma coisa assim bombástica. E isso é a construção dele, como é que ele chegou na Marvel. Então, agora vamos falar então quem que é o melhor. A gente caracteriza esses caras como assim, um da DC, outro da Marvel, né? Então o que o Johns fez de importante na DC, né? Ele fez A Noite Mais Densa, depois fez O Dia Mais Claro. Antes disso, ele já tinha feito... Ele é responsável pela volta do Lanterna Verde, né? Do Al Jordan. Pô, ele criou... Cara, é genial aquela história de várias tropas com várias cores. A ideia é dele, né? Pô, é legal pra caralho, né? Que criança... vamos falar, que você não pensou nisso? Todo mundo pensou isso quando era criança. Que mas tinha outras cores. E aí o cara foi lá e fez como roteirista. Então, ele fez isso, o Lanterna, ele trabalhou também com o Flash, ele é responsável pela volta do Barry Allen, né? O cara só volta, né? Volta do Al Jordan, volta do Flash, e também escreveu o início do Aquaman dos 952, né? Que também, sucesso de venda. E mais recentemente ele também fez o Vilania Eterna. Né? Então assim, as histórias são boas histórias, cara. Eu nem curto muito o Lanterna Verde. Eu li o começo da Noite Mais Densa, achei legal. O Dia Mais Claro eu não li.
Mas assim, eu não gosto da Lanterna Verde. O retorno é legal, é interessante, a ideia lá do Parallax ser uma impureza dentro da bateria, que toda aquela merda que o Al Jordan fez não seria o Al Jordan, mas já seria o Parallax dentro do Al Jordan, né? Quando ele tenta absorver a bateria. Tirou da reta, né? Tirou, né? Absorveu o cara, né? O cara era bonzinho. Não, retcon, né? Então assim, mas pô, é legal, é interessante. Bom, o Brian Michael Bendis, como roteirista da Marvel, ele é um cara assim, trabalhando saga. Ele começou com o Ultimate Spider-Man, isso que foi o que catapultou ele dentro do universo Ultimate, que é uma coisa fechada e tal. Ele traz um monte de elementos clássicos do personagem. Então, por exemplo, a saga do Clone, que para quem acompanhou aquilo, quando aquilo foi escrito de fato, foi um saco, ele pegou e encaixou isso no universo Ultimate de uma forma inteligente e jovial, assim, e tal. Tanto é que esses novos filmes aí do Homem-Aranha são muito inspirados nesse universo Ultimate, né? Nossa, mas você tá falando do Peter Garfield? Mas você tá fazendo elogio ou você tá zoando o Mark Bacon? Não, eu tô fazendo uma comparação da personalidade, porque ele é mais jovial do que o Tobey Maguire. O Tobey Maguire, ele parecia um cara muito mais adulto, torturado. Ele é muito mais o clássico Homem-Aranha. Esse cara bebe nessa fonte do Bendis. E saindo desse universo fechado, ele foi pro universo principal e aí começou a fez House of M lá, a Casa M dos Mutantes, que é uma saga interessante. Dá uma reviravolta em toda a lógica do universo. É aquela que os mutantes são extintos? No fim, né? É interessante o conceito, e daí é como se fosse um reboot. Né? E aí ele pegou esse Secret Invasion, que é a invasão secreta, com os Skrulls invadindo, né? Já infiltrados, e agora, recentemente, uma das últimas coisas que ele fez que tem um peso é os novos X-Men. All New X-Men, que é muito interessante. Ele trabalha questões da sociedade que estão sendo discutidas. É muito bom, ele inverte papéis muito, o que é interessante, você vê o seu herói favorito num lado oposto e tal. Então ele fica conflitando, ele fica achando formas de conflitar os personagens que não é aquela tradicional porradaria. Então, e o interessante do Bendis é que ele resgata coisas. Então, ele, por exemplo, nessa história aí do Guerra Secreta, ele poderia ter inventado um inimigo. Ele não obrigatoriamente teria que, mas não, ele vai lá atrás, pega toda a lógica do que já tinha rolado, de guerras com os Skrulls, com os Krees e tal, e ele traz isso de volta, encaixa no roteiro e faz funcionar. Então ele faz uma deferência, ele realmente é um fanboy. Não, então, do mesmo jeito que o Jones, que eu falei, tem essa pegada que eu falei do Flash, ele também trabalha dentro de um universo, ele também traz essa perspectiva histórica, né, histórica dentro da DC. Sim, né? Mas só que não vende, né? Não. A Marvel vende mais pra DC. Não. Tudo bem, vende mesmo. Só que você não pode esquecer que o Geoff Johns, ele pegou um personagem como Aquaman, que, assim, eu acho um personagem legal, mas assim, o Cartoon Network acabou. Aquelas merdas daquelas vinhetas aloprando o Aquaman sistematicamente, ele cagou no personagem. Ele precisou, o Geoff Johns pegou o personagem do nada, assim, né, totalmente cagado, e chegou a ter duas, se eu não me engano, três, eu não sei, mas duas revistas com Aquaman saindo ao mesmo tempo. Então o cara pegou um personagem cagado e, vai falar que não vende? Vende também. Mas eu acho que o interessante da Marvel e do Bendis é que eles têm uma discussão política ali no roteiro, tem um paralelo com a realidade, não é uma coisa... Então, por exemplo, você pega essa história dos Skrulls, da invasão secreta, tem uma discussão ali de fundo que é a questão da imigração nos Estados Unidos, que tem um debate político, tem conflitos, eles são um país de imigrantes que agora não querem mais que imigrantes entrem no país. Então, é interessante, essa coisa do All New X-Men também. O Cíclope é o professor clássico da escola e aí, de repente, ele vira o vilão da história. E o Wolverine, que é o renegado e tal, ele passa a ser o professor. Então tem uma discussão, o que é educação, qual é... Terrorismo, né? É muito interessante. Não, tudo bem, mas esse que você está falando é uma característica menos do Bendis e mais da Marvel. A Marvel ela tem essa pegada, não é que ela é realista, mas ela faz mais paralelos com a realidade.
Né? A DC não. A DC ela sempre se propôs a ser mais mítica. Né? Ela trabalha com esse universo mais mítico, mais arquetípico, e a Marvel sempre tem um pé mais fincado na realidade. Então, mas para esse público pós 11 de setembro, que é quem está consumindo quadrinho agora, tudo tem que estar fincado na realidade. É o tempo todo essa coisa do realismo mandar. Então, acaba vendendo mais a Marvel. Acho que sim, é uma questão, é empírico, né? Você vê as vendas mesmo, eles deram um boom com os Novos 52, mas a DC vende menos mesmo. Mas é aquela coisa, né? Agora a Multiversity tá bombando de novo. É aquela coisa, episódico, assim, né? É meio episódio. A Marvel tem uma consistência. Eles ficam nesse jogo de gato e rato e tal. Mas eu acho que é isso, acho que por isso que eles são tão emblemáticos, cada um na sua editora, né? Eles pegaram o espírito da casa. Então o Jones foi lá, pegou o espírito da DC de trabalhar com heróis, de pegar essa coisa arquetípica. E o Bendis, ele pegou essa coisa histórica e tal, né? Eu acho que é por isso que eles funcionam tão bem onde eles estão, dando o tom. Né? Nesse sentido, talvez a Marvel seja um pouco mais descartável, porque é meio um jornal, assim, uma coisa diária, tal, uma crônica diária. E a DC é mais icônica, talvez. Eu apostaria nessa divisão. Hoje não vai dar, porque é putinha do Jones esse cara. Então, deixa pra Trouxe lá. ele de volta, né? Desculpou todas as cagadas falou que ele era fez. sempre bonzinho. Como que você vai fazer para ganhar esse busto do Hal Jordan? Você vai pegar, vai compartilhar esse vídeo, tá? Ou qualquer outro dessa série da Guerra dos Roteiristas. Falar de novo, não vale as outras. Dessa série, tá? Você vai compartilhar com 2 hashtags. Você vai compartilhar hashtag quadrinheiros, hashtag quero o busto do Hal Jordan. Como tá aparecendo aí e tal para você. É isso. Você fez, tá concorrendo. No final, depois, né, de todos os episódios no ar, a gente vai e manda para o sorteado lá que compartilhou. Isso aqui, qualquer lugar do Brasil, a gente manda com todas as despesas pagas para você esse busto do Hal Jordan aqui. Da hora. É o Hal Jordan, mas o busto é da hora. O busto é da hora.